23 de setembro. Camine ao meu lado na liberdade do perdão. O caminho pelo qual seguimos juntos, às vezes é íngreme e escorregadio. Se você carrega o fardo da culpa nas costas, provavelmente vai tropeçar e cair. Mas se me pedir, removerei sua carga pesada e a enterrarei aos pés da cruz. Quando carrego o seu fardo, você fica livre. Levante-se. Não permita que ninguém coloque fardo sobre suas costas. Olhe para meu rosto e sinta o calor da luz do meu amor. Esse amor incondicional o liberta tanto dos medos quanto dos pecados. Entregue-se a mim. Quando você me conhece melhor, se torna ainda mais livre. Então, vamos orar, agradecer ao Mestre Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, esse Pai de infinita misericórdia e bondade, nós nos colocamos aqui neste momento, Mestre, em agradecimento pelo momento do estudo do Evangelho, pedindo a sustentação junto a cada um de nós, aos nossos guias e mentores, para que nós possamos abrir as comportas do nosso coração, da nossa consciência, para tudo aquilo que vamos falar na noite de hoje, e que nós possamos, Senhor, dissipar os medos que ainda carregamos, muitas das vezes ocultos, e que possamos acender essa luz que tu dissestes um dia que temos, e que possamos fazer brilhar a cada tempo que estivermos aqui no aprendizado no corpo físico. E junto com esses amigos abnegados, guias e mentores, agradecemos a esse momento e pedimos a permissão para o início do nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Quem gostaria de ler? Lívia, obrigado, Lívia. Bom, vamos lá. É o capítulo 15, o primeiro item. O que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. Capítulo 15, o primeiro item. Vamos lá. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doentes ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de teto e não me alojaste, estive nu e não me vestiste, estive doente na prisão e não me visitaste. Então
Eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doentes, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixardes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que os despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda para outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou suas moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo que dependerdes a mais eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses três vos parece ter sido próximo àquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: E fazei o mesmo. Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Bom, eu vou parar um pouquinho para a gente poder conversar, né? É o que diz aqui, né? O que é preciso para ser salvo, né? É o título desse texto do Evangelho. E a gente sabe, né? Que Jesus, né? Que Deus, né? Ele nos julga, se é essa palavra que a gente pode usar, né? Vamos usar ela, pelo que passa em nosso coração, né? E as nossas atitudes. A gente sabe disso. Não adianta nós nos apresentarmos aos outros de um jeito, se dentro de nós acontece outra coisa, né? Não adianta, a gente pode até enganar, né, aqueles que estão à nossa volta, né, até certo ponto, né? Ah, fulano é muito bonzinho, tal, que isso, que aquilo, mas dentro de nós, se não tem coisas boas, se não tem o sentimento, né, de auxílio, de caridade, a gente não vai estar enganando a Deus, nem a espiritualidade, né? Então, essa parábola, ela é muito... As duas passagens, né, que são diferentes, elas são muito bonitas, porque fala, né, a primeira fala desse auxílio, a primeira é a caridade propriamente dita, né, que quando precisa de ter o que comer, o que beber, né, ele usa esses exemplos bem explicitamente, né, quando precisava de algo para vestir, né, e eles indagam, mas o Senhor nunca precisou disso, mas ele não estava falando dele, né? Ele estava falando justamente dessas pessoas que estão precisando, né, de um auxílio, de uma ajuda, que pode ser qualquer pessoa, né? Então, quando a gente está fazendo essa bondade, quando a gente está sendo benevolente com esse próximo, né, a gente está, vamos assim dizer, agradando, né, a Jesus, agradando a Deus, né, a espiritualidade. Estamos fazendo a nossa parte.
Então, é como se eles estivessem ali, presentes nesse auxílio, né? Nos inspirando, nos ajudando a fazer essa caridade, né? É só a gente ver quando alguém começa a gerar um movimento, né? A Márcia, né? A Márcia do Nosso NEP tem aquele Juntos Somos Mais Fortes, né? De quentinha, enfim, de roupa, qualquer coisa que seja, de auxílio, né? Ao próximo que esteja precisando naquele momento. É só a gente ver que a ajuda começa a chegar, né? É só a gente começar a planejar, né? Se programar, poxa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos... a gente está precisando dos insumos, a gente está precisando, às vezes, está precisando de um dinheiro, alguma coisa, a ajuda vai chegando, né? Então, pode ter certeza que a espiritualidade agindo, inspirando, né? E caminhando junto com a gente para aquilo dar certo. Então, naquele momento que ele fala que eu estava lá, também me remete muito a isso. Na hora daquele auxílio, não estamos sozinhos, né? Com certeza tem uma espiritualidade, tem os amigos, né, ajudando a dar certo, né, para a gente poder fazer essa caridade. E aí ele chega, né, na passagem, né, do bom samaritano, né, que a pessoa, né, lá foi assaltada, né, e precisou de auxílio e passou uma meia dúzia de pessoas pelo caminho dele e simplesmente desviaram, né? Eu acredito que essa passagem assim, seja até um pouco puxada, né? Porque quantas vezes, às vezes, a gente se vê numas situações assim, principalmente na rua, né? Em que a gente está vendo alguma situação, mas acaba passando direto, ou a gente está com a cabeça muito cheia, acaba nem observando, né? Às vezes um irmão está precisando de alguma coisa e a gente simplesmente passa, né? Claro, a gente não faz com maldade, né? Mas a gente faz com aquela coisa do... Parece uma alienação, vamos assim dizer, né? A gente simplesmente está correndo com a nossa vida, né? E passa por uma situação e sem querer acaba não observando, né? Aquilo por causa da correria do dia a dia. E às vezes eu me cobro muito, eu penso muito em relação a isso, da gente estar podendo, né? O máximo possível, claro, a gente não somos pessoas hiper, ultra, mega ricas para auxiliar quantas pessoas quisermos, pudermos, mas a gente pode estar fazendo o mínimo possível, né? A gente sempre comenta aqui, né, até dos animaizinhos, de levar uma água, uma ração, né, dentro da bolsa, às vezes vê um animalzinho, está precisando comer, beber, levar um biscoito, né, dentro da bolsa, às vezes a gente pode passar por alguém que esteja precisando se alimentar, né? Então são pequenas coisas que esse bom samaritano ele fez, né? Ele ajudou a curar as feridas dessa pessoa e ainda hospedou ela, né? No local para ela poder se recuperar. Então são essas pequenas coisas, não é o feito, né? Que faz a diferença, mas sim o sentimento daquela pessoa, né? De acolher ele, de cuidar dele, não, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer assado, né? Às vezes é desafiador, mas é a nossa intenção, como eu volto, né, a dizer no início da conversa que eu falei, né? O que vai da nossa intenção, do nosso coração, né? É aquela vontade de auxílio, que por mais que a gente às vezes não possa ajudar naquele momento, mas às vezes eu não posso ajudar, né? E eu penso muito nisso. Eu tento parar, nem que seja um minutinho, e fazer uma oração por aquela pessoa, né? Para se ela estiver precisando de alguma coisa, de alguma forma o auxílio chegar para ela, se eu não estiver podendo realizar esse auxílio, né? Então, é sempre bom pensar nisso, né? É sempre bom estar, né, em oração, com os pensamentos, né, em dia, para sempre que aparecer essas situações, por mais que a gente não possa, às vezes, ajudar, que a gente possa, né,
fazer essa oração, emanar esse pensamento positivo, que com certeza alguém que esteja naquele momento, naquela hora, possa ajudar essa pessoa. Então, foi o que eu falei desde o início, a intenção, o que passa dentro do nosso coração. Isso sim é o que vale, né? Isso sim é o que faz a diferença na hora da gente se conhecer, né? Na hora da gente se entender, né, com a gente mesmo, quando a gente sabe que temos esse ímpeto, né, caridoso, a gente tem que cada vez mais desenvolver isso da gente, né? Desacelerar um pouco e tentar ao máximo tentar prestar atenção nas outras pessoas. E aí eu vou até para um outro patamar, né? Não só as pessoas, os amigos de rua, nem isso. Às vezes temos pessoas dentro da nossa casa, parentes, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, que está precisando de algum auxílio, alguma coisa, uma palavra amiga, mas às vezes a gente está tão naquele nosso mundo, né, de trabalho, correria, as atividades domésticas, que isso, que aquilo, que a gente não para vestir aquela pessoa, para dar de comer aquela pessoa, para dar de beber aquela pessoa, vamos assim dizer, né? E a gente sabe que foi como Jesus falou, eu estava ali o tempo todo, né? Então, a gente também tem que... Eu me cobro muito isso, porque eu sou muito elétrica, né? Às vezes eu não observo, né, o que está acontecendo ao meu redor, se alguém está precisando de alguma coisa, se está... Entendeu? Então, é uma coisa que eu me cobro muito, estar atenta também aos outros e não só às coisas, né, acontecendo. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, sempre estar de olhos e de coração aberto, né? Às vezes a pessoa precisa só de sei lá, um bom dia, né? Até acho que a Fátima estava falando outro dia, que manda, né, bom dia pelo WhatsApp e tal. Eu sou uma negação nisso, eu não mando bom dia para ninguém. Só se a pessoa me manda, eu respondo, obviamente, mas eu não mando para ninguém, porque quando eu vejo já está de tarde, já está de noite, mas enfim, a gente tenta mudar isso, tenta melhorar e tenta dar mais atenção ao próximo, né? É muito legal falar disso, principalmente no nosso Setembro Amarelo, né? Que só reafirma, né, que a gente precisa estar sempre em auxílio dos outros também. As pessoas, é o que eu gosto sempre de lembrar disso, as pessoas precisam de pessoas, né? Precisamos de pessoas perto da gente. Então é bom a gente sempre estar atento a tudo, né? Tanto quem está próximo de nós, quanto também quem está lá fora precisando de alguma ajuda. Então era isso que eu queria falar. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levanta o dedinho. Não? Ninguém? A Lívia falou muito bem, né? E quando ela falou assim, que quando ela resolve ajudar, quando alguém resolve fazer alguma coisa, tipo ela citou a Márcia, né, que faz aquele Juntos Somos Mais Fortes de entregar quentinhas para moradores de rua, quando a pessoa resolve ajudar de alguma forma, a espiritualidade amiga, ela auxilia e ela abre os caminhos mesmo, e vai chegando doação, e você não vai entendendo direito o que está acontecendo, e tudo vai se abrindo. Eu lembro que hoje a Fátima não está aqui, mas depois ela pode contar essa história melhor. Ela falou que tinha um projeto, alguma coisa assim, de arrecadar livros e tal, de fazer uma biblioteca, e aí, de repente, eu acho que ela só falou. Eu acho que ela chegou a falar, não foi só pensamento, não. E aí começou a chegar um monte de livro para ela e ela começou a colocar o projeto dela em prática, né? Mas depois ela pode falar melhor, porque a espiritualidade amiga, ela quer só uma brecha, assim, alguma coisa para poder ser o canal, né? Se você se dispõe a ser um canal, Aí todo mundo ajuda, vem, que você não consegue entender o que está acontecendo e o negócio flui, né? A gente sabe de vários casos, assim. E essa passagem ela é muito linda, né? Porque o bom samaritano, ele
é até mal visto, né? E aí ele chega, as outras pessoas são mais estudadas, né? Estudam, no caso, a palavra de Deus, mas não conseguem praticar. E o bom samaritano, que é mal visto, vai lá e consegue praticar da melhor e mais elevada maneira, amando, cuidando, né? Incondicionalmente, como Deus faz com a gente. Ele nos ama incondicionalmente, não precisa de uma condição. Ama porque fez o certo, ama porque... Não. Ele nos ama incondicionalmente. E a gente deveria fazer isso com todo mundo, só que a gente não consegue, a gente está ainda muito espírito imperfeito. Suelen. Vou ler o que a Suelen está botando aqui. Estou caminhando e ouvindo todos vocês, e pensei, se ainda não temos a bondade latente em nossos corações e ações, apesar de já termos o conhecimento sobre a importância dessa qualidade moral, o que podemos fazer para nos reeducar? Reeducarmos, para um dia sentirmos esse amor verdadeiramente. Eu acho que olhando, né, as nossas atitudes e estando atento, né? A gente está aqui estudando, sabendo o que é o certo, o que é o errado, e a gente precisa viver o momento presente, estar atento, vigiar, né? A gente precisa vigiar. Tipo, hoje eu me peguei julgando, todo dia, né? Como sempre. E aí, na mesma hora, já vem assim na minha cabeça automaticamente. Ué, mas essas pessoas ali... É porque eu estava passando para ir trabalhar e tinha muita gente ali, eu trabalho na ilha, aí muita gente ali pescando, um monte de carro parado assim, todo mundo de bobeira assim. Aí gente, esse povo não tem o que fazer na minha cabeça, né? Aí na minha cabeça veio, não, de repente esse povo tá de férias, né, Suzana? Você está julgando. Não faça isso. Meu anjo da guarda, né, tentando gritar no meu ouvido. Realmente, de repente, as pessoas, né, estão no momento de lazer. Então, a gente precisa estar atento, né, vigiar, porque a nossa cabeça ela é muito rápida. E toda oportunidade que a gente tem, a gente pode estar, respondendo a Suelen, né, tá trabalhando. E, às vezes, a gente não vai conseguir acertar. Aí, da próxima vez, a gente vai e acerta metade. Aí, da próxima vez, a gente vai e consegue acertar. E aí, vai errando e vai acertando. Porque a gente não vai conseguir acertar todo dia, de todas as formas. Acho que foi ontem que eu falei que a moça me pediu uma coisa no supermercado. Ela me pediu duas coisas. Eu falei, não, vou comprar esse daqui para você. Ela, não, mas compra isso também. Eu falei, não, mas aí outra pessoa compra. Aí todo mundo vai ter a oportunidade de ajudar ela, não só eu, né? E aí eu agi certo, eu agi errado? Não sei. De repente eu agi errado, de repente eu tinha que ter comprado tudo, não sei. E aí a gente vai acertando, errando, acertando a metade, errando de novo, acertando, e vai sempre vigiando para poder ir se depurando, né? E aí, conforme vai passando a nossa reencarnação, na próxima a gente já vai estar um pouquinho melhor. E tem gente que consegue dar saltos grandes numa reencarnação, né? Mas eu tô dando um saltinho de formiga, eu confesso. Luciana quer falar. Eu vejo assim, o nosso interno reflete muito no externo. Então, realmente o que você falou faz muito sentido, porque a gente precisa estar se observando. Essa questão do julgamento, por exemplo. Você estava indo trabalhar, viu as pessoas. Você só teve esse julgamento porque você estava indo trabalhar. Se você estivesse ali, você não ia estar falando isso, porque o que você estava internamente sentindo era aquela obrigação de ter que trabalhar. Então, o teu interno vai reagir no externo. Você vai olhar as coisas no externo a partir do que você está dentro. Então, sempre vai ser em relação a gente, nunca vai ser em relação ao outro. Por isso que as trocas, elas são tão necessárias, por isso que a gente precisa estar o tempo todo trocando, mas com esse olhar de que não é o outro que está errado, sou eu que estou vendo ele errado. Então, essa questão, por exemplo, da bondade que a Suelen trouxe, realmente nós não somos bons
o tempo todo, não temos essa bondade latente ainda, porque talvez a gente não esteja sendo ainda bons conosco mesmo. Quando a gente é bom com a gente começa a transbordar a bondade. Então, a gente tem que olhar para dentro e falar, onde é que está me faltando a bondade? Primeiro comigo. Por isso que a ideia do amor é primeiro em nós. A gente precisa se amar. A gente precisa ser bom com a gente precisa ter compaixão com a gente, porque aí a gente vai olhar para o outro com esse olhar. Então, o amor próprio, essa busca pelo amor, essa energia do amor dentro da gente vai fazer toda a diferença. Eu entendo assim. E quando a gente olha uma situação como no texto de um homem, e quando Jesus, o homem, ele caiu nas mãos de ladrões que os despojaram. E aí eu fiquei pensando que esses ladrões podem ser tantas coisas, podem ser os vícios. Às vezes a gente vê uma pessoa que é viciada em droga ou em bebida, e é um tipo de ladrão que está roubando a vida da pessoa. E a gente não olha assim, a gente olha, né? Aquela pessoa está indo por ali porque ela quer. Então, são muitos tipos de ladrões. Então, a gente tem que ter misericórdia, compaixão com as pessoas, ajudá-las na medida do possível, mas a gente só vai conseguir fazer isso de forma latente se a gente fizer pela gente primeiro. Senão, não tem como trocar, senão, não tem como sair da gente. Então, a gente pode treinar isso, praticar isso com o outro, mas tem que passar pela gente primeiro. Então, quando a gente não conseguir fazer alguma coisa, por exemplo, ontem, esqueci o nome dela, a Érica estava falando da dificuldade dela, né, em auxiliar ao próximo. É bom olhar para si e perguntar, será que eu estou me auxiliando? O que está faltando em mim, né? Porque está muito, tudo precisa primeiro estar na gente. É assim que eu vejo. E eu acho que foi muito, muito bom essa sua contribuição. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Sueli levantou o dedinho. Nesse mês, a Igreja Católica comemora o mês da Bíblia, setembro, mês da Bíblia. Então, sempre sugere que a gente leia um texto, né? Então, dessa vez foi Gálatas e a Carta de São Tiago. Aí, como nada é por acaso, hoje eu estava lendo a Carta de São Tiago, aí onde falava, eu me lembrei bem por causa dessa comparação com a atitude do samaritano, do bom samaritano, que onde falava que a fé sem obras é morta. Quer dizer, o sacerdote viu, passou adiante. É onde está a fé dele, né? É só isso que eu queria falar. Perfeito, Sueli. Maravilhosa. Caridade, né? É o amor em ação, né? Essa fé, de que adiantou, né? A fé dos outros lá, só no papel, só estudando. Quer falar, Érica? Fala, por favor. Vou falar aqui rapidinho, que já está faltando poucos minutos, né? Mas o que a Lu trouxe foi muito bom, muito esclarecedor, e principalmente que citou a minha referência, assim, a minha experiência, né? Melhor dizendo, porque foi assim, um momento inusitado, porque toda vez que a gente passa por um novo, aí a gente fala assim, é uma saia justa, mas não é saia justa, é para a gente se rever mesmo, ver se naquele contexto novo que a gente está vivenciando naquele momento, qual é a nossa ação para auxiliar o próximo, nos auxiliar. E aquilo me abalou profundamente, porque eu quis me esconder, vamos dizer assim, e à noite encontrei vocês com um estudo maravilhoso que me fez toda a memória do dia e da experiência do dia. Então, assim, é muito legal poder estar vivendo e aprendendo todo instante, né? E tendo a oportunidade desses encontros, porque a gente vai reforçando, vai vendo as nossas experiências, vai reforçando, porque quando você fala, Sô, que você julgou, é legal, porque automaticamente você veio com a tua ideia, né? Tipo assim, eu estou julgando. E aí, ali mesmo, você já começou a fazer o tratamento de limpeza do teu canal, dos seus canais, né? Mediúnicos, dessa ligação com o alto, né? Com os benfeitores amigos. Porque quando você me falou hoje
para eu fazer a prece, eu agradeci, porque é justamente esse momento que a gente tem para limpar, se conectar, porque se bobear, se a gente não vigiar, a gente fica o tempo todo correndo, como disse a Lívia, e deixando de ganhar, na verdade, né? Esses momentos preciosos. Então, é só colocar essa ideia aí para fechar meu agradecimento, e que a Lu trouxe muito bem a experiência daquele dia. Show. Ó, a Muito Luciana bom. quer falar, aí depois, Lu, você já faz a prece, porque está acabando o tempo. Tá. Não, é só também para dizer que essa questão, uma vez eu estava lendo que essa questão da gente fazer pelo outro está muito ligada, né? A também a questão da gente aceitar que os outros façam pela gente. Porque o receber é muito mais difícil do que o dar. E quando a gente não consegue receber, seja lá por qual motivo, talvez por não querer incomodar, enfim, é muito mais difícil receber do que dar. Então, essa prática de dar e receber, de dar principalmente, ela é estimulada para que a gente aprenda a receber. Então, essa questão da Érica, eu fiquei pensando, falei, será que ela tem dificuldades em receber também? Que às vezes está no receber. Não é nem de dar, é de receber de volta, sabe? Então, é uma questão que tem que olhar, porque às vezes é alguma coisinha ali que está bloqueando, e que se você parar para pensar, se para você é fácil receber, poxa, para mim não é tão fácil receber. E começar a praticar isso, dar e receber na mesma medida, é uma troca. E aí as coisas vão fluindo sem peso, né? Mas é isso. Vamos então agradecer. Agradecer o nosso estudo, agradecer esse momento de conexão com o nosso Jesus querido, nosso mestre, nosso irmão maior, esse ser de luz que nos convida todos os dias, todo momento, para acessar esse campo de amor que é Ele. Gratidão aos nossos amigos também espirituais que aqui estão nos conduzindo nesse estudo, nos fortalecendo, nos intuindo, nos envolvendo nessa atmosfera de amor, de paz, de equilíbrio, de harmonia em nossos corpos e também nos nossos lares. E que possamos expandir isso através dessa reunião maravilhosa que todos os dias aqui fazemos. Que as nossas águas sejam fluidificadas, sejam energizadas e que seja colocada nelas tudo aquilo que precisamos individualmente para as nossas curas. E que o Senhor abençoe, Pai, as nossas vidas e os nossos lares e as nossas noites e dias. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que lindo! Vamos tirar nossa foto. Atenção. Alguém vai abrir a câmera? Não. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!